Olá, bom dia. São 7h39 da manhã de um sábado. É um sábado. Do dia 19 de novembro de 2022, vamos lá. Pois é, vamos lá para aquilo que Deus esteve a me solicitar. Coisa rápida. Não, coisa rápida. Estava eu sentada defronte do mar. Claro que a gente sempre pode buscar elementos para a gente se sustentar. Tem pessoas que gostam de salgar. Há outras que preferem açucarar. E tem aquelas que gostam de misturar. E aí a gente pode usar o azedar ou o amargar. É conforme o gosto popular. E isso esteve a se alastrar. E é muito mais do que a gente pode imaginar. A questão é que a gente nunca fez questão. A gente nunca fez questão de analisar as coisas conforme as coisas estavam a se dar. Porque se eu fosse analisar coisas, eu teria que nomear. Eu teria que responsabilizar o dono do conceito que eu estava a formar. E se a gente resolveu abusar, pense no tamanho do teorema que nós fomos capazes de levantar, ao ponto da própria Torre de Babel reclamar, nos cobrando responsabilidade por tudo aquilo que nós estávamos a realizar. A questão é que a gente sabe que não pode mais vacilar. Penso que alguém esteve mesmo a dedurar. Olha, uma questão é quando a gente se acostuma, sim, a deitar e rolar nas verdinhas que nascem em todo lugar. Basta a gente, de fato, ó. Mas não é uma coisa assim fácil, não. Sabe como é que é? Quando você chama cachorro no lugar, aí, e quando o cachorro faz questão de se representar, aí sabe como é que é? Grama aqui, grama acolá, grama aqui, grama acolá. O jeito é a gente acreditar que cachorro pode e muito nos ajudar. A questão é o prejuízo que cachorro é capaz de nos dar. Isso não estávamos a calcular. Santo Deus, imagine alguém capaz de derrubar qualquer muro de qualquer lugar. Imagine alguém capaz de não se importar, nem com o amargar, nem com o azedar. Imagine se iria se importar com a possibilidade do jogo virar. Mas como? Sim, como a gente buscar um modo do cachorro caminhar. Eu não sei não, mas eu ouvi falar que tem gente solicitando de uma maneira assim bem particular, que o cachorro possa mesmo se afastar. Não é bem renunciar não, é como se licença médica o cachorro tivesse mesmo que tirar. Olha, eu ouvi falar que a coisa esteve a se complicar de tal maneira no lugar que querem até proibir o cachorro de lá estar. Eu não sei não, mas eu penso que a gente esqueceu de pensar.
Sim, porque, olha, se cachorro gosta mesmo de pelo espalhar, imagine alguém que tem que catar tudo quanto é pelo de cachorro no lugar. E sem direito a reclamar. Porque se reclamar, cachorro é capaz de abocanhar e ainda tirar o direito de caminhar. A gente não quis. Não, a gente não quis avaliar. A gente foi se deixando levar. O problema é o tanto de caca. É. A gente abusou. Não, a gente acumulou. Olha, tem tanta coisa no lugar que o jeito foi inventar. Não, foi inventar uma tal crise de cunho particular. Dizem que vesícula costuma acumular uma pedrinha aqui, outra pedrinha acolá. Mas quando a pedrícula, ou quer dizer, a vesícula, é fica assim cheia de pedra. Olha, cheia de pedra no lugar. Aí pronto. O fígado começa a amargar. Reclama aqui, reclama acolá. Eu não sei não, mas eu fico pensando na dificuldade da gente ser gagá. Sim, porque se a gente fica gagá, pelo simples fato da gente ignorar aquilo que de fato estará a pensar, tem como a gente encontrar uma razão plausível para a gente administrar. Olha, eu tenho que falar mesmo. Eu tenho que falar e penso que não é uma coisa simples. Não, a gente pode até não gostar. Mas a gente esteve a vacilar. Não, a gente esteve a vacilar. Quantas oportunidades. Sim, sabe como é que é? Quando a gente resolve, não, uma caixa pegar, um papel ali, usar, um laçarote colocar e de fato dinamitar. Olha de fato o perigo. O perigo da gente de fato protelar. Sim, caixa de presente. A questão é que foi tanta caixa, o quê? Sim, fora do ar, tanta caixa fora do ar que manjada começou a ficar. Eu não sei não, mas a gente deveria mesmo calcular o prejuízo que é. Não, imagine o prejuízo que é casa consertar, casa restaurar, casa tombar, quer dizer, casa levantar. Eu não queria mesmo falar não, mas desde que essa história esteve a começar, o quê? É uma confusão e tanta no lugar. Ninguém aceita. Se ninguém aceita pagar o prejuízo. Sim, para casa, sabe como é que é? Restaurar, colocar equipamento no lugar. E aí pronto, passaram a reclamar. Sim, porque há muito, há muito cofre, quer dizer, há muito dinheiro, quer dizer, há muito cruzeiro. E também tem mais essa. Há muito formigueiro. Há um formigueiro que precisava se sustentar. Mas a gente achou mesmo que detonar era a solução para o formigueiro se assentar, juntando casebre aqui e acolá. Quando o formigueiro viu que essa história de detonar era um prejuízo e tanto no lugar, porque ele teria que calcular o dízimo para entregar, Imagine a problemática que é a gente inventar estrada de ferro para a formiga passar. Olha, o problema é estiver a criar.
E como dormente não é uma coisa assim tão simples, não, tão simples, não da gente sustentar. Imagine a gente sentar e ficar a esperar o dormente passar, o dormente passar, o dormente passar. A questão é que cara esteve a ficar. Eu, eu não sei não, mas eu tenho mesmo, não, eu tenho o que falar. Olha, a conta estiveram a enviar, sim, para aquele que resolveu, de fato, ser cachorro no lugar. E quando ele viu que essa conta ele tinha que pagar, imagine, imagine de fato a labuta, o que a labuta que foi falar que ele não tinha nem mesmo a possibilidade de reclamar. Santo, e o tal fundo que estiver a criar, sim, para ele poder desfrutar. Sabe como é que é? Não é uma coisa simples, cachorro nadar. Aí ele teve mesmo que doar. A questão é que quando de fato for examinar, ô santo, o que adianta traque? Desde quando o traque tem valor em algum lugar? É por isso que Deus me disse assim, olha Maria de Cássia, a gente pode de fato sentar e leitura realizar, leitura realizar. A questão é que pode mico esteve a espalhar e nós não temos condições mais de barrar não. Nós não temos condições de limitar. Nós colocamos um cachorro na condição de se diplomar. E se a gente foi capaz de um cachorro pegar, esse mesmo cachorro, a gente foi capaz de sujar e levou de fato para um jato lavar, me diga se tem como a gente, me diga se tem como a gente se sustentar. Diante de quem esteve a nos cobrar responsabilidade por aquilo que aqui estiveram a colocar. A questão é, a gente vai poder de fato falar que não, sim, sabe como é que é esse montante que aqui estiver a colocar, assim como fundo de particípio, não, fundo de participação de município. Sim, sabe como é que é? Aquele mundo é esquisito. Estava assim, ficando assim, sabe como é que é? Precisava de um certo sigilo. Aí criou um tal fundo de participação do município. Aí fez esse montante assim. Será que de fato esse povo vai gostar quando eu falar que o tal fundo de participação, sim, aquilo, sabe como é que foi parar como fundo de pensão e de fato bancou explosão? E não tem retorno não. Ou gente, não tem não. Imagine, né? A gente achar que detonar caixa aqui e acolá, aqui e acolá, aqui e acolá, iria de fato nos dar sustentação para a gente ou administrar. Fundo de pensão fora do ar. Fundo de pensão fora do ar. É por isso que não é fácil a gente pegar, sim, cangaia de jegue, para a gente alimentar. Eu não queria falar não, mas olha, disseram até que se ele de fato vacilar, sabe como é que é o par? Sim, o par de algema é, vão enviar. Além do mais, falaram assim, se de fato não depositar o ouro, sabe como é que é? Tal qual eu estou de fato a ordenar e com as condições que eu estive de fato a acertar,
Eu acho que um escândalo muito grande vai se formar. A questão é que o ouro, não, a questão é que o ouro está, sabe como é o goleiro? O goleiro resolveu se apossar. Disseram que de fato iria enviar para um tal banco que ele esteve a fundar. Até disseram que as próprias forças, se sabe como é que é, forças armadas do lugar, estiveram a colaborar, se inventando viagem para lá, inventando viagem para lá. Olha, e põe aí peso para carregar. Olha, sabe como é que é o website? Website, um tal de website, e aí pronto, levou esse montante para lá. No galpão ele esteve de fato. Eu não digo comprar, levantaria, sabe como é que é? Casa. Aí pediu para alguém que um dia esteve a governar o próprio, oh meu Deus, o próprio lugar. Pediu para de fato esse comprar o tal galpão. E aí, sabe como é que é? Resolveram de fato se juntar. Colocou um montante tão grande lá, que com eles tiveram a brigar, mas ele disse que não poderia arriscar, que com o outro ele costumava de fato brigar, não tinha assim uma relação amigável e que só iria de fato o tal dinheiro, sabe como é, transformar, se ele viesse de fato a autorizar uma espécie de aumento fora, ó, fora da folha de pagamento. Criar até uma espécie de cimento. Aí é por isso que eu fico a pensar assim, olha, eu não sei não se é bom a gente deixar esse povo nos States entrar não. Olha, quando esse povo vai para lá, olha, é coisa que esse povo costuma realizar. Dizem que lá a gente com muita facilidade costuma de fato criar indústria sem nada fabricar. Basta de fato a gente saber com quem se juntar. Aí disseram que iriam de fato fundar uma tal indústria no tal lugar para assim o ouro justificar e aí a conta pública de fato ali poder bancar. Eu penso que ele achou que seria fácil. Sim, fácil, de fato, ser cachorro, sim, a se criar e ainda ter o direito de governar. Ele só não esperava que todo mundo viesse cobrar antes mesmo dele lá. Ah, e detalhe, disseram, olha, ninguém aceita dinheiro que cachorro costuma rasgar. Ou paga de fato no dinheiro. Oh, sabe como é que é? Que ninguém pode falsificar com o certificado do lugar. Ou a gente não vai querer em nada, colaborar. É por isso que ele está feito, o quê? Feito cachorro a nadar, procurando mesmo um meio, sabe como é que é dele se assentar? Disseram até que iriam tomar o tal fundo de pensão, sim, que ele esteve a doar quando uma certa emissora esteve a precisar e precisava de fato uma certa quantia, lá vai engomar, lá vai engomar, lá vai engomar, lá vai engomar, aí ele teve que colocar de fato uma grana preta lá. Só que essa grana preta, ele não pôde fabricar, não. Ele teve, de fato, que autenticar. E ele teve que autenticar. Aí, pronto. Quando ele fez isso, deu a ela o direito de falsificar. Aí ela começou a multiplicar. Multiplicou tanto, que ela teve que, de fato, uma multa pagar. Sempre que tinha que limitar, né? Mas ela esteve a compensar. Depois que essa multa esteve a pagar, pense na banda podre. Pense na banda podre a procurar. Sim, fizeram a conta, era vantagem pagar a multa e multiplicar.
É por isso que a usina, o nuclear, né, a usina nuclear, ela esteve de fato a colaborar, sim, no ponto-chave do lugar. Aí muitos resolveram de fato entrar pela porta que, olha, olha, a gente jamais poderia imaginar. Mas fico pensando assim, o que é que uma cadeira tem a ver? Sim, para uma galinha de fato sentar e chocar. Mas a gente coloca cadeira. Cadeira para a galinha fabricar. Quando a gente resolveu de fato a indústria usar como meio, de dinheiro multiplicar, aí foi uma história assim, Deus salve Jorge. Imagine Deus salve Jorge no lugar. Mas o divino disse assim, é como você esteve a descansar, vamos viver a teoria do compensar. Vamos apenas colocar esse recadinho lá. Não é tão simples como a gente está imaginando, não. A gente esteve de fato a usar a conta pública no lugar, até daquele povo. Daquele povo que a gente não deveria sequer brincar. Já que a língua daquele povo a gente não sabe. Mas como no Brasil a gente resolveu de fato catar bola em tudo quanto é lugar, com toda certeza nós vamos ter que pagar. O preço com toda certeza vamos calcular. É por isso que eu digo, quanto mais a gente demorar, mais a gente vai ter que bancar a limpeza no lugar. Eu sinto muito. Hoje é sábado e eu tenho tanta coisa para realizar. Sim, porque sabe como é que é, né? Quando a gente resolve uma coisa e outra e mudar, aí... Mas Deus me disse, um minutinho não vale atrasar. Assim sendo, estou a observar e penso que a gente não vai gostar. A gente não vai gostar e eu não vou de fato preservar. Sim, se com um homem, sabe como é que é? Eu fui falar e ele me deu um baú, sabe como é que é? Particular. Ele então me disse, tudo que você desejar você pode. Essa porta usar e pode pegar. Sou eu que estou a autorizar. Ninguém vai poder negar que sou eu em pessoa que com você estive de fato a falar. Portanto, penso que só foi, não, só veio complicar essa estada lá. Mas a gente continua. E é sem essa história de nadar. Sim, não dá para ficar o tempo todo a nadar, 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 sem nada realizar. O preço é alto. E não adianta a gente, de fato, querer de fato protelar. Não tem a menor chance da gente não bancar a limpeza do lugar. Essa conta a gente vai ter que pagar. É a gente que está a alimentar. É a gente que todas as vezes que a gente quer se safar, a gente corre para lá. E é usando tudo aquilo que o brasileiro sabe realizar. Olha, eu vou lhe dizer, usar a conta pública do lugar, santo, por mais que a gente diga que o responsável é quem está lá, isso não justifica a gente criar meios para o responsável de lá liberar meios de conta pública a gente usar. Então, quem é que vai se danar? É o responsável de lá ou nós, que não temos nem perna para caminhar e ainda estamos a rastejar, comendo fezes de pulga, que está de fato a fabricar? Não é tão simples como a gente costuma pensar. Bom dia e bom dia. E eu não posso nem falar. Vamos se catar, nós não vamos nos ver. Já? Não posso. Não posso mesmo. O teorema de Pitágoras eu levantar. Santo Deus. Obrigada. Obrigada. E um bom dia familiar. Simples não será.